E aí pessoal, aqui quem fala é o professor Hélio de Mileto. Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática para Todos. Mais uma vez vamos trazer videozinhos aí, curtinhos de matemática sobre vários assuntos. Hoje a gente escolheu matrizes, vamos continuar com outro vídeo que nós vimos, só que hoje só exercício de matrizes. Bora lá! Determine a matriz AIJ 3×3, tal que a IJ igual a I menos J. Então, aqui é para construir uma matriz, pessoal. A gente tem que construir a matriz. Como é que a gente constrói a matriz? Dado uma lei de formação e a ordem da matriz. Então, não está escrito a ordem ali, mas se a gente pegar isso aqui, aqui já está implícito a ordem da matriz. Ali embaixo, aquele 3×3 é o que? É a ordem da matriz, que me diz que essa é uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. E assim a gente representa de maneira geral, genérica, essa matriz. Como é que eu calculo agora cada um desses elementos, pessoal? A gente vai pegar cada elemento lá de dentro, o A11, e vai aplicar aonde? Na lei de formação do exercício. Neste exercício, a lei de formação é AIJ igual a I menos J. O que significa isso? Que todos os elementos dentro daquela matriz satisfazem essa relação aí. Lembrando que o I representa a linha que ele se encontra e o J a coluna que ele está. Então, como é que fica esse papo aí? Olha ali, pegamos o A11. Ele está na linha 1 da primeira coluna. Então, a gente vai substituir o I por 1 e o J por 1. Como é que fica ali? 1 menos 1, chegamos em 0. Primeiro elemento, então, vai ser igual a 0. Vamos agora para o segundo elemento da primeira linha. Nós temos A1, 2. Aqui o I vale 1 e o J vale 2. Como é que fica? 1 menos 2. Subtrai e pega o saldo do maior número, menos 1. E aí a gente vai para o terceiro, o A13 vai ser o quê? Vai ser o mesmo esqueminha, o I 1, o J 3. Como é que fica? 1 menos 3. Subtrai e pega o sinal do maior número. Então já temos todos os primeiros elementos da primeira linha desta matriz. Olha como é que fica a nossa matriz momentaneamente. 0, menos 1, menos 2. O que está faltando agora? Fechar as outras duas linhas e a gente vai fechar do mesmo jeito que a gente fez a primeira linha. Bora abrir a segunda linha. Segunda linha, meu I vale 2, meu J, que é a coluna, vale 1. Então, como é que fica? 2 menos 1, nós temos 1. Depois, a gente consegue calcular o A22 do mesmo jeito. Troca o I por 2, o J por 2. Vamos ficar com 2 menos 2, chegamos em 0. Da mesma maneira, a gente calcula os demais. 2 menos 3, menos 1. Subtrai, pega o sinal do maior número. Bora para a terceira linha. Terceira linha é o A31. O I vale 3, o J vale 1. 3 menos 1, 2. O A32, mesmo esqueminha. O I dele vale 3, o J vale 2. 3 menos 2, 1. E assim a gente fecha a saideira, 3 menos 3, nós vamos ter 0. E aí a gente já consegue escrever a matriz com todos os seus elementos lá dentro. Como é que fica? Fica ali, aquela matriz ali é a matriz A do exercício. Então, tá vendo? Não é um bicho de sete cabeças, tá, pessoal? Olha o vídeo em casa, faz devagarinho, pausa o vídeo, Tenta fazer sozinho ali, depois que tu viu a ideia aqui, que a coisa vai acontecer, tá? Dúvidas aí é só deixar embaixo da descrição que a gente troca uma ideia junto. Bora pro próximo exercício. Construa a matriz A, tal que a lei de formação é aquilo ali, Essa aqui é um exercício um pouquinho diferente, tá? Mas também é tranquilo. Aqui a gente tem uma condição, A gente tem uma lei de formação condicional. Quando a gente tem uma coisa, a gente tem uma lei de formação. Se a gente tem outra coisa, a gente tem outra lei de formação. Como assim? Vamos começar o exercício. Pega primeiro a matriz e escreve a ordem da matriz e a gente vai ver que tipo de matriz a gente está trabalhando. É uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Olha ali como é que fica, uma 3 por 2. Como é que a gente vai calcular? Mesmo esqueminha. Vamos calcular o A11, vamos puxar a lei de formação e aplicar lá dentro. Vamos pegar o A11. O A11. A pergunta aqui, pessoal, ele está dizendo ali, A e J são elementos ali que vale 1 se o I for igual a J. Ou vai ser I ao quadrado se o I for diferente de J. Então a pergunta é, o I é igual ao J no A11? Esses dois carinhas são iguais? Se é sim, então a gente está ali, são iguais. Se é igual, então isso tudo já vale direto igual a 1. Simples assim. Vamos dar uma olhada aqui no outro. O A12. O A12, o I e o J são iguais ou diferentes? São diferentes. Então a gente vai usar essa regra aqui, I diferente de J. Se é I diferente de J, então
isso tem que valer I ao quadrado. Então já ali, ó, I ao quadrado é a lei de formação que a gente vai usar. Agora a gente pega o I deste elemento aí, né? Ele está na linha 1, então vai ser I na 2. Lembrando, regra de potência, né? A gente multiplica a base por ela mesma de acordo com o expoente. A base é 1, então vai ser 1 vezes 1, que vai dar 1. Vamos para a segunda linha. Segunda linha, A21. São iguais ou diferentes o I e o J, pessoal? Ó, são diferentes. Ó. Se são diferentes, a regra é I ao quadrado. Então, o I dele vale 2. Então, a gente vai ter 2 na 2, que vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. Vamos agora para o A22. Ó. O I é 2, o J é 2, então eles são iguais. Se são iguais, isso já vale direto igual a 1. A31, né? O I e o J são iguais ou diferentes? São diferentes, ó. São diferentes, a regra é I ao quadrado. I ao quadrado, vamos pegar a linha dele. A linha é linha 3, então 3 na 2. 3 vezes 3, chegamos 9. O A32, mesmo esqueminha, ó. Vamos pegar o A32, ó. São diferentes o I do J. Então, o que a gente vai ter? A lei de formação vai ser I ao quadrado. Então, ele está na linha 3, então vai ser 3 na 2, que vai ser 3 vezes 3, e vamos chegar em 9. Daí, nós calculamos todos os elementos desta matriz A, e a matriz A é essa aqui, ó. São esses elementos nessa posição, né, com esse valor correspondente aí. Tá vendo, pessoal? Não é tão complicado assim, ó. É só a gente ter uma informação, processar aquela informação e começar a fazer exercício, tá? Tem esse jeito e tem o jeito da primeira questão, são os dois jeitos que normalmente caem aí em exercício. Vamos para o próximo exercício. Determine a soma dos elementos da terceira coluna da matriz A e J 3 por 3, tal que A e J é igual a 4 mais 3i menos i. Então, começamos do mesmo jeito que a gente começou as outras. Ó. Vamos pegar a matriz A, vamos ver a ordem dela e vamos escrever a matriz genérica através de sua posição. Como é que fica? Ó, fica assim. Né? O que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar, para calcular cada um dos elementos, vamos aplicar ali, né, cada um dos elementos na lei de formação. Mas esse a gente vai fazer um pouquinho diferente do outro, tá, pessoal? Porque a pergunta aqui não é determinar toda a matriz. A pergunta aqui é o quê? Ó? A pergunta é a soma dos elementos da terceira coluna. Então, dá para calcular todos os elementos? Dá, a gente já sabe como fazer. Mas, vamos se adeter à pergunta do problema. Né? A gente pode fazer menos contas ali se a gente for direto à resolução da questão. Está pedindo só os elementos da terceira coluna, então está pedindo isso aqui, pessoal, só esses carinhas aqui, ó. Então, em vez de calcular toda a matriz, a gente vai calcular só o que nos interessa. Então, vamos pegar esses elementos aí e vamos jogar na lei de formação. Então, ó, puxa a lei de formação para cá e calcula aquilo que te interessa. Ó. O que te interessa, ó, esse carinha aqui, ó. Então, vamos calcular ele. O I dele vale 1 e o J dele vale 3. Então, vamos substituir, ó. 4 mais 3 vezes 1 menos 1. Primeiro se multiplica para depois somar ou subtrair. Fica assim, ó, 4 mais 3 menos 1. Então, quando eu tenho soma e subtração, tu escolhe o que tu vai fazer primeiro. Né? Tu pode somar, tu pode subtrair, tanto faz. 4 mais 3 são 7. 7 tiro 1, eu fico com 6. E fechou ali o primeiro elemento que eu preciso. Vamos para o segundo elemento, o A23. De novo, mesmo esqueminha, ó, vamos substituir. Ó. Trocar o I dele por 2. Então, vai ser 4 mais 3 vezes 2, menos 2. Multiplica sempre primeiro, né? A gente vai ter isso aí, ó, 4 mais 6 menos 2. 4 mais 6 são 10. Tira 2, 8. Assim, a gente calcula o outro elemento também, ó, o A33. Substitui do mesmo jeito ali para fechar a questão. Ó. Substitui o I por 3 e a gente vai ter isso aí, ó, 4 mais 9 menos 3. Então, esse resultado aí, né, vai ser 4 mais 9 são 13, tira 3, 10. E aí a gente tem os elementos que a gente precisa da terceira coluna, né? Relembrando, né, posso calcular todos os demais? Posso, mas eu vou me deter à pergunta do problema. Me dá a soma dos elementos da terceira coluna. Os elementos são esses aí. Agora, o que falta? Né? Ó, nossa matriz está aí do jeito que nos interessa. O que falta agora? Só somar esses carinhas. Então, ó, bora somar aqui embaixo, ó. Quanto que dá essa soma aí? Ó? Somando todos eles, a gente vai chegar em 24 e fecha a questão que a gente queria responder. Bora para a próxima. Ó, seja a matriz A, a IJ, 5 por 5, tal que, a lei de formação, aquilo ali. Determina a soma dos elementos da diagonal principal dessa matriz. Então, ó, vamos de novo aos mesmos esqueminha ali. Ó.
Antes de trabalhar essa matriz aí, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. A matriz A 3x3, tá? Que a gente já está mais acostumado com ela. Vamos dar uma olhada nela aí, ó. Vendo a ordem dela, a gente vai ter isso aí, ó. A gente vai ter essa matriz, né? Aqui está pedindo a gente trabalhar com os elementos da diagonal principal, né? Então vamos CDT aos elementos da diagonal principal de novo, ok? Se a gente está numa matriz 2x2, a gente vai ter 2 elementos de diagonal principal. Se a gente está numa matriz 3x3, a gente vai ter 3 elementos na diagonal principal. Se eu tiver numa 5x5, pessoal, a gente vai ter 5 elementos na diagonal principal. Então, olha ali, ó. Se fosse uma 3x3, ó, a gente teria os elementos de diagonal principal, esses aí, ó. Como que é a soma dos elementos de diagonal principal, a gente teria esses 3 elementos aí para serem somados, né, se a gente tivesse uma 3x3. Como a gente está numa 5x5, a gente vai ter mais alguns elementos. Quantos mais? Mais 2 elementos. Só quero que vocês reparem que é o seguinte, pessoal, os elementos da diagonal principal sempre tem essa característica, ó, sempre vai ter linha igual ao número da coluna. Então, ó, vai ser o 1, 1, o A 2, 2, o A 3, 3. O que está faltando aí? O A 4, 4 e o último, né, que são 5 elementos de diagonal principal numa 5x5, né, está faltando o A 5, 5. Então, são esses elementos que eu preciso somar, né? Mais uma vez, ó, posso montar toda a matriz? Posso, mas eu vou ir direto para a pergunta da questão. Então vamos lá, ó, pegar a lei de formação, né, e vamos aplicar aos elementos que me interessam. Eu quero calcular o A1, 1. Então joga lá, ó, substitui o I por 1, o J por 1. Como é que fica? 5 vezes 1 menos 3 vezes 1. Primeiro multiplica, 5 menos 3, né, depois subtrai, chegando em 2. Vamos puxar agora o A2, 2, fazer o mesmo esquema. Trocar o I por 2 e o J por 2. Olha como é que fica, né? Multiplica primeiro, para depois a gente subtrair, ó. 5 vezes 2 são 10, 3 vezes 2 são 6, 10 tiro 6, 4, né? E assim eu vou calcular os outros elementos ali, ó. O A33, tiro o I, troco por 3 e o J troco por 3. Então eu vou ter 5 vezes 3, 15, menos 9, né? 15 menos 9, nós chegamos em 6. O A4, 4, troca o I e o J por 4. Então vai ser 5 vezes 4 menos 3 vezes 4. Multiplica primeiro sempre, para depois subtrair. 20 tira 12, fica o 8. Né? O A5, 5, último elemento que eu preciso, troca agora o I e o J por 5. Então, ó, 5 vezes 5, 25 menos 15. Né? 25 menos 15, chegamos em 10. O que falta para fechar a questão? Ele está pedindo a soma dos elementos de diagonal principal. Então é só substituir ele agora. 2 mais 4 mais 6 mais 8. Quanto que dá essa soma aí? Ali, ó, fechamos 30 e resolvemos mais uma questãozinha aí. Vamos agora para mais uma questão. Ó, determina os valores de x e y na equação matricial. Então, a gente tem aqui, ó, duas matrizes sendo somadas, está dando uma resultante de uma matriz lá que está sendo multiplicada por 2. Relembrando, pessoal, soma de matriz, o que a gente faz? A gente soma posição a posição. Como assim, né? A gente pega aqui, ó, nessa questão, nós pegamos, por exemplo, a posição do x, que está na linha 1 da segunda coluna, e somamos ao mesmo elemento correspondente na matriz 2, ali na segunda matriz está sendo somada. Né? Então, eu vou ter x mais menos 4. Tem que ser igual, né? Tem que ser igual ao quê? Aquele valor ali, ó, a posição, a mesma posição que eu estou vendo na matriz resultante, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aquele valor ali, ó. Só que não esquece que a gente tem esse 2 aqui fora multiplicando, ó. A gente pegando tudo isso daí, escrevendo o que a gente está falando, a coisa fica assim, ó. Eu vou ter x da primeira matriz, como está menos ali, vai ser x menos 4, tem que ser igual a 2 vezes 2, que é aquele 2 aqui de fora da matriz, né, eu multiplico com aquele 2 lá de dentro. Né? Quem está com dúvida nessa parte, né, dá uma olhadinha no outro vídeo que a gente tem ali essas duas operações trabalhadas separadamente. Então, tendo essa equação verdinha aqui do x, como é que a gente resolve? Né? Multiplica aqui e depois a gente isola o x. Ó. 2 vezes 2, 4, traz o 4 que está subtraindo para a direita da igualdade, lembrando que qualquer número, qualquer letra, qualquer variável que trocou o lado da igualdade, troca a operação. Né? O 4 estava subtraindo, passa para o outro lado somando. E a gente vai ter x vai ser igual a 4 mais 4, que é 8. Né? Da mesma maneira, eu quero determinar o valor de y, eu vou olhar para o y lá. Ó. O y está na linha 2
da primeira coluna. Vou olhar para essas posições correspondentes nas outras matrizes, e daí a gente vai ter essa equação aqui também, ó. Y menos 7 tem que ser igual a 2 que multiplica o menos 3, né? Fazendo essa conta aí, como é que fica ali, ó? Nós temos o y isolado, 2 vezes menos 3, sinais diferentes da multiplicação é menos, então isso vai dar menos 6. O 7 estava subtraindo, passa somando para o outro lado. E agora como é que a gente fecha, né? Sinais diferentes ali, a gente vai diminuir, ó. De 7 eu tiro 6, eu fico 1, e pego o sinal do maior número. Então meu y vai valer 1 positivo, ok? Tranquilo, né, pessoal? Só que aqui a gente já está trabalhando com as operações entre matrizes, a operação de soma e multiplicação por escalar. Então, se ficou na dúvida, principalmente na multiplicação por escalar, dá uma olhadinha no outro vídeo aí que a gente tem bem explicadinho como é que se resolve isso. Questão 11. Sendo a matriz AIJ 1 por 3, tal que é a lei de formação, e a outra matriz B, né? A pergunta é, calcule A mais B. Então, eu quero somar duas matrizes, mas antes eu preciso construir essas matrizes. A matriz A, vamos puxar ela para cá, ó, e vamos montar ela. A ordem desta matriz é 1 por 3, ou seja, eu tenho uma linha aí, 3 colunas. Tem essa cara aqui, ó. Para determinar cada um dos elementos, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez as outras, ó. Vamos puxar para cá a lei de formação e vamos substituir. Eu quero A 1, né? O I vale 1, o J vale 1. Então vai ser 2 vezes 1 menos 1. Multiplica primeiro para depois subtrair. A gente vai ter 1 como resultado. O A 2, né? I vale 1, J vale 2. E a gente vai ter então 2 vezes 1 menos 2. Primeiro multiplica, 2 vezes 1 dá 2, menos 2, fechamos 0. Né? E aí a gente fecha o A 3, último elemento da matriz A, do mesmo jeito, I 1, J 3. 2 vezes 1 são 2, menos 3, menos 1. Subtrai e pega o sinal do maior número. Determinei os elementos da matriz A. Está ali os elementos. Ó. Agora eu vou determinar a matriz B para depois fazer a soma. Então, a matriz B, mesmo esqueminha, ó, 1 por 3, vamos jogar ela ali e vamos ter a cara da matriz B. Lembrando que soma de matriz a gente só pode somar quando tem a mesma ordem, essas duas matrizes. Pega a lei de formação, aplica em cada um dos elementos, a gente vai ter isso aí, ó. Substituindo o I por 1 e o J por 1, a gente vai ter isso aí, ó. Menos 1 mais 1, isso dá 0, né? O que sobrou aí? Sobrou só 1. Vamos calcular agora o B12. B12 é o mesmo esqueminha, ó. Troca o I por 1 e o J por 2. A gente vai ter isso aqui, ó. Ó, repara que se eu cortar os dois da ponta, ó, menos 1 com mais 1, vai sobrar o do meio. O do meio é 2, fechou a conta 2. B13 é o próximo carinha que a gente vai fechar aí, ó. Substitui de novo, ó, o I por 1, o J por 3. Como é que fica? Fica assim, ó. Substituindo os dois das pontas, ó, o menos 1 com mais 1, vai sobrar o do meio, que é 3. E esse vai ser o resultado dessa conta aí. Daí a gente já consegue escrever o valor, todos os elementos da matriz B, ó. Tá ali, ó. 1, 2, 3. Né? Resolvemos o problema? Ainda não. A pergunta é A mais B. A mais B está ali, ó. Agora, para fechar, a gente só precisa pegar a matriz A, que a gente já conhece, e pega a matriz B e traz para cá, ó. E soma os elementos. Isso vai dar como resultado isso aqui, ó. Essa matriz aqui, ó. Como é que eu cheguei nesses valores aí, ó? É simples, ó. É só a gente pegar os elementos correspondentes, ó. Primeira linha, primeira coluna da primeira matriz, soma a mesma posição que está na segunda matriz. Primeira linha, primeira coluna. 1 mais 1. Isso vai dar 2. Onde é que eu boto? Na mesma posição que eu estou vendo. Na primeira linha da primeira coluna da matriz resultante. Como é que eu cheguei naquele outro ali, ó? Mesmo esquema, ó. Pego o segundo elemento da primeira matriz, somo com o segundo elemento da segunda matriz e boto esse resultado aonde? Na mesma posição que eu estou trabalhando. Né? E para fechar, menos 1 mais 3, isso vai ser 2, né? E pego o sinal do maior número. O maior é 3 e está positivo, então o resultado vai ser 2 positivo. Então fechamos mais uma questãozinha aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido um pouco mais de matrizes, espero que o exercício tenha ajudado vocês também, tá? Se vocês curtiram, gostaram do vídeo aí, ajudou vocês, né? Não esquece de dar um joinha aí, que é bastante importante saber a opinião de vocês, né? E se quiserem continuar acompanhando os vídeos aí, vão ter novos vídeos aí, o próximo vai ser de determinantes de matrizes, né? É só se inscrever no canal e manter acompanhando aí, né, os próximos vídeos e valeu, pessoal!